Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Flamengo e do Gerson nessa novela aí que não tem fim, né? O Gerson que tá sendo cogitado para retornar para o time do Flamengo na temporada de 2023. E tivemos uma notícia aí que anima muito o torcedor flamenguista, né? O técnico do Olympique de Marselha já avisou que o Gerson não fica no time no restante da temporada. Agora não sabemos que vão negociar o jogador com outro clube ou o destino dele será o Flamengo. O Flamengo que está tentando trazer o jogador para disputar o Mundial de Clubes. O que vocês acham aí, galera? O Gerson vem para o Flamengo para a temporada de 2023 ou o Gerson permanece lá no Olympique mesmo com o técnico não querendo utilizar o jogador? Vai colocar o jogador para treinar separado dos demais jogadores? E se no Flamengo o Gerson seria titular, né? Mesmo com o João Gomes e Thiago Maia voando no ano de 2022, será que o Gerson consegue recuperar a vaguinha dele de titular que ele teve no Flamengo na temporada 2019 e 2020, galera? E bora acompanhar mais um vídeo aqui do ESPN falando tudo sobre Gerson e Flamengo. Resposta em italiano. Você viu? Tem que ser poliglota, mas você entendeu tudo. A parte do francês com a legenda, né? Mas no italiano você mandou bem ali, né? Tá, mas eu e o Zé Elias. O Zé Elias também manda. Só que o Zé Elias ele só consegue traduzir de manhã. De manhã cedo ele tem dificuldade, essa hora ele consegue traduzir. Ele falou isso uma vez, de manhã ele não consegue fazer depois do meio-dia, tá meio sonado e tal. Mas até grego, manda um grego. Agora, traduzindo esta situação, Bertozzi, abriu o caminho ou não quer dizer nada? O treinador falou ali que tá... Eu acho que quer dizer sim, porque numa dessas o jogador tá negociável, mas se o negócio não tá andando, você fala assim, bom, eu conto com ele, Usa, né? Vai reintegrar e tal. E na verdade, pelo que tá muito claro ali, o professor Tudor não quer ver o Gerson nem pintado de ouro, né? Então, eu falei isso aqui da outra vez, então eu vou ser um pouco repetitivo. Mas não tem problema, todos nós seremos com a audiência rotativa da televisão. O que precisa pro negócio acontecer? Um clube querer, o outro clube querer, o jogador querer, o empresário querer, o pai querer, né? Parece que todo mundo quer. Mas todo mundo quer. Então, assim, se todo mundo quer, você tem uma porta aberta. A questão é o capilé. Claro. Mas dá para você compor, né? Uma parte fixa, uma parte variável, ainda, de repente, uma futura venda. Você tem gente muito especialista nisso, né? O Marcos Braz não começou a negociar ontem, né? Então, e assim, do lado do Olympique de Marselha também você vê, cara, o técnico não conta com o jogador. Eu vou segurar o jogador aqui porque você pode pensar, ok, não vou recuperar os 25 milhões que eu gastei, tá? Um ano e meio atrás. Isso não vai acontecer. Mas eu vou perder o investimento completamente ou posso recuperar pelo menos uma parte do investimento? Então, se for rubro-negro fosse, eu estaria otimista agora, porque eu vejo uma abertura de porta interessante. Vocês sentiram o treinador um pouquinho incomodado ali, o Tudor um pouco incomodado com a pergunta? Parece um assunto que não lhe agrada mas muito. os poucos minutos do Gerson na temporada tem ligação com o Tudor. Houve um problema entre o Tudor e o Gerson. Sim. Não foi o Tudor que indicou o Gerson, foi o Jorge Sampaoli. E ele estava bem com o Sampaoli, vamos lembrar? Estava, depois de um começo mais complicado com o Sampaoli, me parece que adiantou o Gerson para jogar pela esquerda. Isso. E com o Tudor, não. Né? Já quando houve a troca de técnico, o Gerson perdeu espaço no time, houve um problema entre os dois, não sei se um desentendimento de quero jogar assim, quero jogar assado, não estou jogando. Agora, o que a gente não pode esquecer, e o Bertozzi tocou em um ponto que é muito importante, que o Olympique de Marselha fez um investimento alto para contratar o Gerson, o William, porque me parece que fica uma situação assim. O Gerson não quer mais ficar no Olympique, tá bom. E o Olympique gastou o que gastou no Gerson. A gente faz o que com isso? Tem uma situação aí contratual, o Gerson fez um belo contrato, um contrato extenso, o Olympique de Marselha gastou e investiu para contratar o jogador tem o direito de não querer ficar mais no Olympique de Marselha. Mas não é uma engenharia tão fácil. A não ser que haja um empréstimo, a não ser que o Olympique acabe cedendo o Gerson ao Flamengo por empréstimo com valor fixado, é outra coisa. Agora, para ter uma negociação um bom caminho, viu? Pode ser. Pensando no Olympique, gastou... Porque isso é uma verdade. O Gerson é um ativo, vamos colocar assim, do Olympique. Mal comparando, William, é o Coutinho que a gente falava do Vila. É isso. O Aston Villa fez um investimento alto para contratá-lo do Barcelona. Em 4 meses ele está jogando pouco, 5 meses vai embora. Como assim vai embora? A diferença é de que o Villa parece mais disposto a ficar com o Coutinho do que o Olympique. Sim. O técnico do Olympique. Então, o técnico do Olympique me parece que não faz questão. Não, mas não faz mesmo. Ele não jogou nenhum jogo 90 minutos com esse treinador, né? Tá colocado de lado, vai treinar separado, etc. Ele não me parece fazer questão. O Zé jogou mas os tudo, técnicos passam. Joguei na Itália. Era chatão mesmo? Nossa. Mala? Difícil, Zé. Mas ele tava na Juventus, né?
piorar ainda. Mais tempo tudo, né? Eita, Nossa Senhora. É. Complicado Eu acho ali? que ele é da minha idade, ele é 7'6", se eu não me engano. Ah, você tá bem, ele tá mais acabado. Tá mais gordinho. Você gosta do Gerson, né? Ele não. Tá acabadaço, porque acho que é um cara que guarda rancor, raivoso. Pode ser. Com ele é tudo ou nada. Tudo ou nada. Todos nós já temos experiência suficiente aqui, você que está assistindo também, para bater o olho e saber quando um técnico está incomodado com a situação. Ele parecia o Deschamps falando do Benzema na Copa do Mundo. É verdade. Ele não quer tocar nesse troço. Agora, isso não significa... Não tem só o Flamengo no mundo, né, gente? Verdade. Isso daí é só uma banda do negócio, como o Zé falou, como o Léo falou. Então, para o negócio acontecer, precisa alguém querer, o outro ceder e o jogador querer vir. Duas dessas partes me parecem bem encaminhadas. O Olympique não está fazendo questão de ficar com o jogador, mas também não vai rasgar dinheiro. Claro. Se aparecer uma proposta outra, isso não significa que, por exclusão, o Gerson vai para o Flamengo de qualquer jeito. E aquela história, né, É que professor? o trunfo, né? Não, e o Tudor falou o seguinte, né, Zé? O que a gente acompanhou. Está em vias de sair. Tá bom. Agora me parece que a dúvida é o seguinte: vai sair como? E para onde? Vai sair como? De que maneira? Quando? O que o Flamengo pode usar como trunfo, e acho que isso vai pesar um pouquinho também, vai facilitar, é a questão do Olympique não ter quitado o Gerson, né? Você acha que são 6,5 milhões ainda? Tem um que faltam, percentual né? Então, isso importante. tem um percentual importante. Talvez o Flamengo conte com isso. Tá bom, vamos amenizar a dívida. A gente faz aí um bem bolado para poder pagar esses 13 milhões, 12 milhões, ou sei lá, o quanto eles estão acertando ali, porque a gente não sabe realmente o valor, né? Mas eu não vejo o Olympique largando assim fácil, não. Porque você concorda comigo que se realmente, de fato, o Gerson fosse pessoa não grata lá dentro, já não teria saído? Eles já não teriam empurrado de qualquer forma para o Flamengo? Você acha que é uma coisa bom, a gente pontual negocia, com o treinador? Acredito que... Não sei, William. Dos Sei. três últimos O treinadores, com um ele o brilhou, treinador- que foi com o Jorge Jesus. Com o Sim. Sampaoli começou ali, depois se acertou. O Sampaoli sim. também fez uma correção de rota, como você lembrou. Às vezes, Com esse aí que está o problema. Sim, às vezes não. A gente não sabe. Porque, assim, você tem o dia a dia do Gerson. Nós temos o dia a dia do Gerson a gente não nos sabe. treinamentos. A gente não sabe. Porque uma coisa são os jogos. Ah, mas não joga. O treinador pode chegar e falar para ele, não joga porque ele não treina. Sim. Ou ele não faz a Claro que função pode. que eu desejo. Você tem várias possibilidades ali e alegações que o treinador pode colocar na mesa e falar. Nós não estamos vendo o Gerson treinar. O treinador pode falar assim, olha, ele não se dedica nos treinamentos, por que eu vou colocá-lo para jogar? Lembrando que o Gerson teve muitos problemas, não só com o Sampaoli, com os próprios jogadores do Olympique. Os caras vinham a público reclamar do Gerson, que ele tinha que correr mais, que ele tinha que se dedicar mais. Então, assim, nós não sabemos o verdadeiro motivo. Tem o lado do Gerson não jogar, mas o porquê. Qual é a opção? É a opção tática, a opção técnica? É o dia a dia? Tem essas variantes. O treinador, agora, ele era um cara chato lá na Juventus, né? Ele era um cara de muita personalidade. Ele era novo, jogou na Juventus lá, se eu não me engano, era zagueiro, junto com o Ferrara. Isso. E ele era bem assim, chato para jogar. E provavelmente ele levou essa chatice dele, em termos de personalidade, como treinador, para ser treinador. E aí você precisa utilizar mais ainda esse caráter, né, como eles falam lá, para você poder ter o banco, você ter o vestiário, as pessoas te respeitarem. Se você perde um vestiário na Europa, não é igual aqui, que você fica postergando por causa do resultado. Perdeu, os caras mandam embora. Eu lembro no começo da temporada, William, que tinha rumores dele nem ficar. E mal tinha, nem como tinha começado o campeonato ainda, porque tinha incompreensões com o elenco, dificuldade de passar a mensagem. De novo, ele é desses caras que não é, cara, bom dia, boa tarde. Aqui a gente tem muito a ideia do técnico paizão, né? Isso. Do técnico que monta o Preocupado grupo. com o ambiente, todo mundo ficar muito bem. E assim, muitas vezes a gente fala muito isso quando discute Vitor Pereira, por exemplo, né? Que cara, assim, eu não sou seu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, você faz o que eu mando, é profissional a relação. E ele me parece um cara muito nessa direção. Então, agora, o que talvez a questão do empréstimo possa ser útil? Você não sabe se o Tudor vai ficar a próxima temporada. Então, essa é a questão. E para o Flamengo, assim, é tão má ideia, assim, de repente fechar um empréstimo com uma possibilidade de compra no meio do ano, porque o Flamengo disputa 4 títulos no primeiro semestre, né? Supercopas, no plural, Recopa e Supercopa no caso, Mundial de Clubes e Campeonato Estadual, que tudo bem, vale menos, mas perdeu ano passado, vai querer ganhar. Claro. Então, você tem 4 possibilidades de troféu aí no primeiro semestre e, se vingar, de repente, voltar a ser um jogador importante para o time, você ganha tempo aí para uma eventual negociação. Então, é uma outra possibilidade na mesa. O Olympique não fica com um jogador parado, recebendo um bom salário e sem jogar, porque o técnico não conta com ele.
E o Flamengo ganharia tempo também para montar uma possível negociação. Isso é um ponto legal, porque vamos lá, o Mundial é daqui a um pouquinho mais de um mês. Isso. Né? Um mês e uns dias aí, né? Começo de fevereiro. Que diferença faz se desse, hein? Eu não acho que essa negociação também vai sair agora já, dia 2, 3 de janeiro. Mas que diferença faria o Gerson para o Flamengo pensando no Mundial, aí já imaginando aquela final dos sonhos contra o Real Madrid? Faria muita diferença a ponto de repente, fecha um negócio com o Gerson ali, dia 10 de janeiro, quem já traz, já coloca, já embarca e já vai ser titular no Mundial? William, eu tenho tratado a possibilidade do Gerson voltar ao Flamengo como um acréscimo de luxo. Tá. É o melhor grupo de jogadores do continente. Se o Gerson for contratado, ele acrescenta porque ele tem muita qualidade para jogar. Tá. Agora, se ele não for contratado, isso não vai diminuir o tamanho e a qualidade do elenco do Flamengo. Vai seguir um elenco que ninguém tem no continente em relação à qualidade dos jogadores. Agora, se o Gerson for contratado e tiver condição de jogar, por exemplo, no Mundial, não vejo motivo para não jogar. Se ele estiver no Rio de Janeiro, estiver treinando com o grupo, se houver realmente a negociação e ela acontecer, for fechada, acho que o Gerson pode acrescentar. Agora, para mim, não muda assim favoritismo. Não Então é que eu quero chegar. Isso também não muda. O Flamengo Não. seria diferente contra o Real Madrid com o Gerson? Eu acho que não seria pela posição em que ele joga. Tá. É um lugar que hoje, por exemplo, meio campo, o Flamengo tem o Vidal ser titular absoluto. Tá ali, tá sobrando. Claro que qualifica muito. E nesses termos que o Léo coloca, seria, acho que, o ideal. Porque empréstimo para comprar depois é o que o Flamengo mais faz. Principalmente com o jogador vindo da Europa. E tem feito bem. Tem feito muito bem. Não tem dado certo. Qualifica, não é assim um cara que chegaria para fazer diferença. Vamos supor que o Gabigol não fosse do Flamengo e o Gabigol estivesse chegando para o Flamengo. Aí eu acho que faria uma diferença maior. Não ser todo de campo, que o Flamengo tem uma fartura muito grande. Agora, a gente ensaiou aqui há 2 dias um time para pegar o Real Madrid, tentando povoar meio campo com qualidade. Isso. Mas com ou sem o Gerson? Isso ele... Tinha isso. o Gerson? Fizemos sem e com. Sem e com. Sem e com. Né? Com, qualificaria muito mais. Você poderia até botar mais um homem de meio campo. Eu lembro que o Birner tirou o Pedro, sacrificou o Pedro. Foi. A gente ficou... Ele tentou tirar o Gabigol ainda, mas a gente Tentou não... tirar a gente não deixou, porque aí tudo tem limite, né? Eu queria mexer demais aquele time. Não, eu gostei assim, não, o Pedro não vai sair. Faz os 2 times. Os 2 times sem o Pedro. O Pedro virou terceira opção no Flamengo. No Flamengo, Quando o Pratos Beijo fala... no seu coração, Birner. Saúde e paz a todos. Quando o Pratos fala em acréscimo de luxo, pensa que da maneira que o Flamengo joga hoje, eu não sei como é a maneira que o Vitor vai colocar, tá? Mas com a maneira que o Flamengo joga hoje... Pereira, não o Birner. Não, esse não tem o que vai decidir de fato o time. Você teria 4 nomes fortes para 2 vagas, né? Que você teria João Gomes, Thiago Maia, Gerson e Vidal para 2 posições. A não ser que o time jogue com 3, aí vai mudar. Aí quem vai sobrar na frente? Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro. Quem que eu não citei? Pedro. Então, você tá falando de... Você nem colocou aí, né, Léo? Bruno Henrique e Cebolinha, por exemplo. Não, tá vendo? Eu nem cogitei o Cebolinha na briga, porque para mim o Cebolinha hoje é reserva, indiscutivelmente reserva. Não, só vai Mas trazer problema você já estaria pra falando de 8 nomes fortes, dos quais 2 necessariamente vão sentar no banco. Seja um meio-campista a mais ou um atacante a mais. Então, quando você fala em luxo, é isso. Mas time para competir por tudo tem que ter jogador bom no banco, Claro, cara. claro. Tem que ter. O Flamengo, tem que ter um técnico não, capaz o Flamengo de não gerir construiu isso. esse time multicampeão aí com um jogador da base no banco de reservas. Isso pode eventualmente ter, mas hoje você tem 16, 17 titulares. É fazer a cabeça dos caras, né? Porque você já tem uma situação com o Vidal, que foi muito bonzinho nessa temporada. Não sei se continuará sendo. Acho que para uma disputa curta, assim, é até mais fácil você fazer a cabeça das pessoas. Ó, estamos juntos aqui, e o negócio é ganhar esses 2 jogos e ser campeão mundial. Né? Talvez resolver. Ele chegou com o bonde andando. Outra coisa é você ter a expectativa de um ano todo pela frente. Eu tenho essa interrogação também. Viu? Porque se chega um Gerson, já são 2 nessa condição. É Vidal e Gerson. E para o mesmo setor. A gente está falando em termos diferentes de reforço para outros clubes aqui. Tem clubes que a gente discute para montar um time, para montar um 11 decente. Outros a gente discute para montar elenco. Então, a gente começou a escalar o Corinthians do time titular. Galera, e o Gerson, né? O Gerson chega, vai disputar a vaga aí para ser titular. Mas falando do Vidal, o Vidal chegou no Flamengo, né? Até que deu um gásinho ali no início, mas depois acabou perdendo muito ritmo. E o Gerson e o Vidal não tem condições de jogar 90 minutos nenhum jogo. Todo mundo sabe disso. O Vidal, não sei se esse ano ele vai vir melhor, mas no último ano
deu para perceber que os jogos que ele entrou já não tinha mais gás, né? Não estava aguentando mais correr. Então, galera, é isso aí mesmo. O Vidal vai ser jogador para ser reserva, não tem condições de ser titular nesse time do Flamengo. Essa é a realidade hoje do Flamengo. Nós temos Cebolinha, nós temos Vidal, Pulgar, todos jogadores reserva no Flamengo. E o Gerson também chegar, se for reserva também, não vai ser nenhum absurdo se o Gerson ficar no banco de reserva do time do Flamengo, já que antes dele chegar, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e campeão também da Libertadores sem o Gerson. Foi com o João Gomes e o Thiago Maia, então não tem porquê, né, os dois jogadores que estiver jogando bem permanecer titulares. O Gerson, se quiser ganhar vaga, ele vai ter que ganhar jogando. Se ganha vaga de titular jogando um bom futebol. Quando ele tiver a oportunidade de jogar, ele mostrar um futebol melhor do que os outros jogadores para ele provar que ele pode ser titular nesse time do Flamengo. Não vai jogar com o nome. Isso daí eu posso ter 100% de certeza que o Gerson chegar, ele já não vai chegar tirando a vaga de João Gomes e Thiago Maia. Ele vai ter que conquistar a vaga dele jogando futebol, entendeu? Se ele pensar que vai vir pro Flamengo para poder já assumir a titularidade, não vai ser desse jeito. O time do Flamengo hoje é um time muito competitivo. Você vê que você tem o Bruno Henrique que está machucado, vai voltar até o meio do ano. Acredito que antes do meio do ano o Bruno Henrique volte. Não sei como que vai voltar, mas vai ter que tentar também recuperar o espaço dele. Vai ser banco de reserva no início aí. Ele voltar no Flamengo, vai ter que conquistar o espaço dele com o tempo, assim também como o Cebolinha vem tentando buscar o espaço dele no time titular do Flamengo. Até o momento ele não conseguiu ainda se firmar no time, mas quem sabe na próxima temporada, técnico novo chegando, né? Ninguém sabe como o Vitor Pereira vai querer montar esse time do Flamengo. Espero que ele não monte time com 3 volantes, né? Isso daí vai atrapalhar muito o time do Flamengo, porque senão ele vai ter que tirar algum jogador de frente. Vai tirar quem? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. Quais desses jogadores ele vai colocar no banco de reserva? Tem tudo isso, né? O time do Flamengo não pode perder as características e as qualidades também dos jogadores que jogam na parte ofensiva, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham de Gerson no Flamengo. Não esquece também, você que está chegando é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.